Então, você que acompanha a gente ao vivo aqui pela TV Mascate, mascate.news, nós já estamos recebendo aqui mais um marinheiro de primeira viagem, dessa vez é a Ingrid Mendonça. Seja bem-vinda. Obrigada, Walter. Tudo certo? Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, a gente estava falando justamente ali com a Camila Japa, que estava falando ao vivo de uma dessas plataformas, né, que atende a população aí com relação ao embarque e desembarque dos ônibus, né? E a gente vê que é um tipo de plataforma que, claro, foi pensado ali com aquele corrimão, mas em muitos outros pontos, por exemplo, para subir ainda continua sendo alto, principalmente para pessoas que precisam ter essa acessibilidade. E você representa a Advan, que é a Associação dos Deficientes Visuais aqui do Amazonas, né? Já passou por uma saia justa nesses lugares? É muito comum, né? Isso é uma questão recorrente. Não só para você ter acesso à plataforma, como você embarcar em um coletivo. Então, a gente tem, quando o coletivo chega, você tem uma distância entre o ônibus e a plataforma. Isso é um risco. A gente já teve, inclusive, um membro da instituição, um jovem associado, que sofreu um acidente, que caiu no vão entre o ônibus e a plataforma, e ainda bem ele conseguiu se abrigar embaixo da parte que tem próxima à estrutura da plataforma e ele não foi machucado, mas é um risco enorme. Agora, você é pré-selecionada a disputar o cargo de vereadora aqui em Manaus, né? Por que você quer ser vereadora? Olha, eu acho que a palavra-chave é representatividade. É uma palavra que acho que a gente ouve bastante no dia a dia, mas para mim a representatividade ela precisa ser legítima. Então, estive à frente da Advan pelos últimos 3 anos e estive nessa militância na sociedade civil, nos conselhos de assistência, nos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência, e a gente vê essa necessidade de ter a nossa voz ouvida, de sermos representados. A gente encontra, de vez em quando, um parlamentar, um deputado, um vereador e diz: eu vou te ajudar, eu vou abraçar a tua causa. Mas são apoios muito pontuais, sabe? O que você precisa? Você precisa de um colírio? Eu te dou um colírio. E aí eu passo os últimos 4 anos lá na Câmara e você não me procura mais. Então, acho que está na hora de a gente ter alguém que esteja lá para nos representar, para ser a nossa voz em todas as nossas demandas. Desse tipo de questão, por exemplo, mobilidade urbana. Os planos diretores, eles precisam ser discutidos com pessoas que tenham esse olhar para a acessibilidade. Você só tem esse olhar se você vive na pele. Ô Ingrid, você faz parte do Conselho Municipal Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas a sua bandeira, a sua defesa é de uma forma geral, né? Não só pessoas com deficiência, mas todas as pessoas que precisam utilizar algo que seja público, como o transporte, ou até mesmo a acessibilidade das calçadas, enfim, tudo isso, né? Exato. O conceito de acessibilidade ele é amplo, ele não atinge só pessoas com deficiência visual ou só pessoas usuárias de cadeira de rodas, mas uma pessoa idosa, uma pessoa que acabou de sofrer um acidente, que está machucada, todo mundo que precisa de um apoio diferenciado no sentido da mobilidade, hoje encontra alguma dificuldade na nossa cidade. Que bacana. Essa sua causa que você falou, esse incômodo que você teve com relação a tudo que acontece nessa nossa cidade, a cobrança que é preciso, que os políticos precisam ter da população de uma forma geral. O que o vereador faz? A gente sempre traz essa pergunta, mesmo até sabendo a resposta, mas é necessário que as pessoas que nos acompanham percebam que as pessoas que vêm aqui, que são pré-selecionadas a disputar o cargo de vereador, estão aptas, né? Estão aí, são capazes realmente de exercer esse cargo. Olha, de modo geral, eu classifico a função do vereador em 3 eixos: representar, fiscalizar e legislar. Representar, quando a gente fala de representatividade, é alguém que não está lá para falar por si só, que não está lá para fazer a sua boa vontade, mas para representar uma categoria, para ser a voz daqueles que o colocaram lá. E eu acho essa uma das principais funções de um vereador. E aí a minha bandeira principal nesse sentido é a inclusão, é a acessibilidade, seja de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, pessoas idosas, das chamadas minorias, mas que na verdade são grandes maiorias aí da nossa população, que são invisíveis. Fiscalizar,
é uma segunda função do vereador e é uma função também muito importante. Por quê? Às vezes a gente vê o vereador dizendo assim, eu vou colocar asfalto no seu bairro. O vereador não coloca asfalto em bairro. Isso é uma função do executivo. Mas o vereador, ele fiscaliza, ele é convidado pela população daquele bairro para ele verificar se está sendo colocado asfalto, se tem mobilidade numa plataforma dessa. Eu não posso dizer que eu vou fazer um gradil de proteção na plataforma, porque isso não é minha função, não é função do legislativo. Mas eu posso cobrar do executivo para que isso seja feito. E, por último, legislar. E a gente sabe que a gente já tem lei até demais. E aí as pessoas falam, lei não resolve nada. Mas precisa-se de pessoas que olhem para as leis e digam, quem vai regulamentar? Quem vai aplicar essa lei? Porque no papel é muito lindo, mas até chegar na realidade existe uma distância imensa. Exatamente. Ó, você que está acompanhando a gente aqui no Maria de Pira Viagem, nosso quadro aqui no Mascate.news. Estamos aqui conversando com a Ingrid Alves de Mendonça Oliveira, 25 anos, amazonense. Ingrid, há quanto tempo que não tem uma pessoa com qualquer tipo de deficiência dentro, sendo vereadora ou sendo outro cargo político? Nossa, eu não sei te dizer se na história já teve, né? Mas atualmente não tem. E aí, como eu te falei, tem os vereadores que chegam lá de vez em quando, principalmente período eleitoral, e batem lá nas nossas instituições e dizem, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. E a gente quer representatividade legítima. Você é presidente da ADVAN, né? Que é a Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas. Como é que ela age hoje? Qual é o trabalho da ADVAN hoje? Bom, primeiramente gostaria de esclarecer que eu estou licenciada da ADVAN por conta da pré-candidatura e a gente recebe fomentos públicos para que não haja essa mistura aí de campanha política. A ADVAN é apartidária, sem fins lucrativos, e a gente atua na defesa e garantia de direitos e na assistência. Então, a gente tem uma equipe especializada com psicólogo, assistente social, pedagogo, a gente oferece cursos de reabilitação. Essa bengala que eu seguro, por exemplo, precisa-se de um curso para que a pessoa, quando perde a visão ou quando está em processo de perda, como é o meu caso, eu tenho baixa visão. E aí, preciso utilizar a bengala, que senão a gente vai ficar topada por aí, nos obstáculos. Tudo isso precisa de preparo, e a gente oferece esses cursos na ADVAN. Cursos para leitura e escrita no sistema Braille, para que a pessoa possa voltar aí ao mercado de trabalho, a fazer suas atividades. Cursos para ela mexer em um computador com um programa leitor de tela. Então, desde todos esses serviços a gente oferece na ADVAN e oferece o serviço em rede. Então, a gente é afiliado à Organização Nacional de Cegos do Brasil e a gente atua aí nas causas que dizem respeito à pessoa com deficiência também no âmbito nacional. Legal. Ô Ingrid, muito obrigado então pela sua participação aqui com a gente, conversando um pouquinho, falando um pouco aí dessa sua vontade, né, agora de lutar ainda mais pela causa das pessoas com deficiência. A gente tem uma câmera que está ligada diretamente em você, exclusiva. Eu gostaria que você agora, nesse momento, pode expor aqui, falar ainda mais, pedir aí para que as pessoas tenham confiança e votem em você. Venda o peixe nesse momento. Bom, eu acho que esse é um dos papéis que vem por último nesse processo eleitoral todo, mas nesse momento de pré-campanha inicial eu queria te convidar para conhecer o meu trabalho. Fico com as minhas redes sociais, estou no Instagram, no Facebook, também estou aberta para esse diálogo aí direto pelo WhatsApp. E a gente vai construindo, a ideia é construir propostas juntos. Eu tenho como um dos focos, dos pilares, justamente essa questão da mobilidade, a questão de ser mesmo a voz da população de Manaus na Câmara Municipal. E aí eu te convido, você que está assistindo nesse momento, a fazer parte dessa história junto. Esse é um momento onde a gente ainda não pede o voto, mas a gente começa essa caminhada junto. E a gente está aí nos grupos, a gente está aí montando as propostas que vão ser apresentadas de forma mais direta a partir do dia 15 de agosto, mas eu queria a participação de vocês, porque para a gente ser a voz de alguém, a gente precisa saber o que a pessoa pensa.